partir do versículo 13, que diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. 14. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, preste bem atenção, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu direi a ela, porém ela não voltará para mim. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Queridos, acabei de ler com vocês e para vocês um texto sagrado, um texto bíblico situado no 2º livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Eu disse capítulo 13, mas a verdade é o capítulo 12, ok? Confirmando, ratificando aqui, não é o capítulo 13, é o capítulo 12 do 2º livro do profeta Samuel, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 25. Confirmando mais uma vez, 2º livro do profeta Samuel, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 25, foi o texto que nós acabamos de ler, ok? Eu falei o capítulo errado no início, mas é na verdade, recapitulando e confirmando, o capítulo 12 do 2º livro do profeta Samuel, do versículo 13 até o versículo 25. Pois bem, aqui nós temos a narrativa do dia em que o profeta Natã foi ter com Davi e ele revelou, trouxe à lume o seu pecado, trouxe à lume aquilo que ele havia feito, o seu adultério, em seguida o homicídio, porque ele foi responsável pela morte de Urias, que era então esposo de Betseba. E o texto diz que Natã foi até Davi. Natã não criou nenhum tipo de alarde, Natã não tocou a trombeta, mas dirigido por Deus, pelo Espírito de Deus, usando a sabedoria que Deus lhe dera, ele foi até Davi e confrontou Davi.
acerca do seu pecado. Como eu vou ser muito breve aqui, sucinto, direto, eu vou me ater mais ao texto que nós acabamos de ler. E revelando então o seu pecado, Davi entende que errou, que fracassou. Davi entende que pecou contra Deus. E então Natã deixa para Davi algumas sentenças oriundas dessa situação, deste erro de Davi. Ele vai deixar claro que ele sofreria dentro da sua casa, da sua família, os seus se levantariam contra ele, ele sofreria rebelião dentro da sua própria casa. E não somente isto. Na ocasião, o profeta Natã também diz a Davi que a criança que nascera de Betseba, a criança que ela dera à luz, nesta situação, ou seja, neste ato concebido entre Davi e ela, essa criança que nascera, este fruto do pecado, morreria, não viveria. Davi recebe a sentença, Davi recebe a palavra de Deus por intermédio da boca de Natã, e Davi então segue a sua vida. O texto diz que Davi, por sua vez, ele sai dali da presença de Natã, Natã vai embora, e agora Deus fere a criança. Quem está ferindo o filho de Davi não é o inimigo. Quem está ferindo o filho de Davi não é um algoz, não é um filisteu, não é alguém que quer matar Davi ou que quer feri-lo. Quem está ferindo o filho de Davi é o próprio Deus. O Deus a quem Davi tantas vezes falou que amava, o Deus a quem Davi tantas vezes falou que temia, o Deus a quem Davi adorava por tantas vezes pela madrugada. O Deus que Davi quantas vezes se prostrou e o buscou para vencer batalhas e guerras. É este Deus que está ferindo a criança. É este Deus que está nesse texto que nós lemos, ferindo a criança de uma enfermidade muito grave. A Bíblia diz que Deus fere o filho de Davi. A criança adoeceu gravemente. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Aqui é a vontade de Deus soberana agindo. É Deus falando que vai fazer e Deus fazendo. É Deus dizendo para Davi que vai ferir e Deus agora está ferindo. O próprio Deus está ferindo o filho de Davi por consequência do seu pecado. Embora Deus tenha transpassado o pecado de Davi, ou seja, perdoado a Davi, as consequências vieram. Primeira coisa que você precisa entender é que Deus nos perdoa de nossos atos, mas as consequências virão. As consequências surgirão. É o que está acontecendo aqui. Outros sim. Quando Deus diz que vai ferir a criança, é Deus, a sua vontade soberana, dizendo que vai levá-la. Para usar um português aqui mais leve, né? Que Deus vai levar a criança. Deus vai tirar a criança de Davi e de Betseba. É interessante notarmos isso porque o texto em apreço, ele nos dá a conotação de que o próprio Deus, na sua vontade soberana, vai fazer isso. E é interessante que você vai entender através desse contexto que lidar com a vontade soberana de Deus nunca foi fácil e nunca será fácil. Nunca foi fácil lidar e aceitar, acima de tudo, a soberana vontade de Deus. Escute-me, a soberana vontade de Deus às vezes nos machuca, às vezes nos fere. A soberana vontade de Deus às vezes nos deixa no chão, no pó. A soberana vontade de Deus às vezes abre feridas profundas em nós. A soberana vontade de Deus às vezes nos faz sangrar, como Jesus também sangrou no Getsemane e na cruz.
A soberana vontade de Deus às vezes nos deixa chocado. Deus, a sua vontade soberana, ativa, está ferindo a criança, que era fruto de um pecado de Davi com Betseba. E agora Davi, sabendo que a criança está gravemente ferida, enfim, de uma doença grave, Davi, por sua vez, ele vai para o pó, vai para o chão, literalmente, vai se humilhar. Ele vai buscar a Deus. Davi tem no seu coração a seguinte esperança: possa ser que Deus ouça a minha voz e volte atrás e não mate a criança. Então Davi, com essa esperança, ele vai buscar Deus, vai para o pó. Os anciãos de sua casa lhe oferecem pão, ele não come, fica em jejum. Passa a noite toda no chão, literalmente, diz a Bíblia, com a esperança que Deus ouça a sua voz. Davi não comia, Davi não se alimentava direito, em jejum por conta da criança que estava com uma enfermidade grave. E o profeta já havia dito que a criança morreria, não viveria. Davi está buscando, Davi tem esperança. Davi pensa consigo que Deus é tão misericordioso que de repente ele volte atrás daquilo que falou e não cumpra. Que de repente Deus desiste de fazer isto que disse que faria. Essa esperança está no coração de Davi. É a mesma que paira às vezes no nosso coração, mediante muitas circunstâncias que nós queremos ver serem mudadas e às vezes não conseguimos. Por uma única razão, Deus tem a sua vontade soberana. A vontade de Deus é soberana. O texto diz que alguns dias se passam, Davi naquela situação, buscando a Deus, e a criança gravemente ferida ou adoecida. E agora o texto diz que 7 dias a criança morre. Quando a criança morre, os servos de Davi, os anciãos, têm a seguinte preocupação: se falarmos com ele pode piorar a situação. Ele não nos ouvia quando a criança estava viva, e agora a criança morreu, ele não vai nos ouvir. Vamos fazer pior ainda, ou mais mal ainda para Davi. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que os anciãos, no afã de tentar proteger Davi da notícia triste, de uma notícia má, eles acabaram, por um período curto de tempo, neutralizando um processo que é natural. No afã de proteger Davi, de protegê-lo da notícia sobre a morte do filho, eles estão neutralizando um processo que é natural. Que processo é esse, pastor? Davi precisava saber encarar os fatos e a realidade. Existe um processo que é natural. É o processo de encararmos os fatos que estão diante de nós. E esse processo às vezes dói, nos machuca, mas é melhor encararmos esse processo do que ficarmos sendo protegidos dele. Tem muita gente que, no afã de proteger outras pessoas, não falam a verdade. Tem gente que, no afã de proteger outras pessoas, não se dirige com a verdade para essas pessoas, escondem muitas coisas. Se você esconde muita coisa do seu esposo, da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, no afã de protegê-los, uma vez que eles precisam saber da verdade, você está neutralizando um processo que é natural. Porque os fatores externos que vêm contra a nossa vida ou que norteiam a nossa vida tem que ser encarado. E esse processo fará com que o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos cresçam, amadureçam. Davi perdeu o filho morreu, ainda não sabe, mas a perda já é uma realidade. E ele precisa encarar essa perda. E quanto antes ele for notificado, mais rápido é o processo, mais rápido ele pode lidar com isso, mais rápido ele pode ter uma reação em proporção
a esta perda. E à medida que as pessoas sabem da perda e não falam para Davi, eles estão tardando esse processo. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que deve falar com alguém, conversar com alguém, se abrir com alguém, falar verdades para alguém, e no afã de proteger as suas emoções, a sua vida, não estão fazendo. Eu quero lhe dizer, você está fazendo pior ainda. O melhor é falar com quem de direito aquilo que precisa ser falado. Não esconda a verdade daquele que precisa saber. Não neutralize um processo que é natural. Se perdeu, morreu, tem que encarar de frente o fato. Não pode haver essa nuvem que logo será dissipada. Deixe o processo natural surgir. Eles pensam que vão fazer mal para Davi e intentam não falar com Davi. Só que Davi, pela sua percepção, entende que alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. E logo ele entende, o menino morreu. É o pensamento dele, e pergunta: o menino morreu? O menino está morto? E alguém diz: está morto, o menino morreu. Pense comigo agora. Davi está ciente que o seu filho está morto. Davi está ciente que foi Deus quem feriu a criança. Davi está ciente que aquele menino não crescerá mais, que Betseba está destruída emocionalmente. Davi, por ser pai, também está mal porque o seu filho foi ferido. E ele sabe que quem feriu foi o Senhor, o Deus a quem ele tanto ama, amava. Quem sabe eu estou falando para alguém nesse momento que nesses dias teve muitas perdas. Quem sabe você, nesse tempo de pandemia e crise, está tendo muitas perdas. E o tema do segundo episódio dessa série de mensagens é: as perdas não podem lhe parar. Quem sabe eu estou falando para alguém hoje que perdeu o emprego, perdeu oportunidade ou algumas oportunidades. Quem sabe eu estou pregando para alguém agora que está me assistindo ou vai me assistir depois, através de compartilhamento de alguém ou no canal do YouTube da igreja. Você perdeu um negócio que era um negócio da sua vida. Quem sabe você perdeu um casamento, um relacionamento. Quem sabe você que está me assistindo agora, me vendo, me ouvindo agora, perdeu um ente querido, alguém que você tanto amava como Davi também perdeu. E talvez você não está conseguindo digerir muito bem isso. Talvez você não está conseguindo entender e aceitar tudo isso. Na verdade, entender é mais complexo do que aceitar. Nem sempre nós conseguimos entender, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Mas aceitar é mais razoável, porque aceitar só depende, não de uma interpretação, mas só depende de uma postura nossa, de uma atitude nossa. Sim ou não, querer ou não. Quem sabe você está meio confuso, meio desesperado, porque perdeu, está perdendo. Talvez perdeu alguém que você tanto amava. Isso veio como uma flecha no teu coração, veio para te neutralizar, veio para te parar. E a primeira coisa que você precisa focar é que você precisa aceitar o que está acontecendo. Por quê? Que você não pode mudar. E aquilo que você não pode mudar, você tem que pedir forças a Deus para aceitar. Esse é o primeiro ponto. À medida que você, mesmo sem entender, foca em aceitar o que está acontecendo, você já andou meio caminho para poder atingir uma reação contra esta perda. Então, primeira coisa, foque em aceitar. Você pode não entender, mas foque em aceitar aquilo que você não pode mudar. É a primeira chave que diz para você nesse dia.
Segunda coisa, se você focar em aceitar, você vai estar disposto a prosseguir. Aceitou, você sabe que não tem mais jeito, pediu forças para poder aceitar o que está acontecendo, agora é prosseguir. Agora é mudança. Porque você se depara com dois quadros: ou você fica da forma que está, ou você vai tomar uma posição diferente. Não existe outra alternativa. Das duas, uma. Ou você se prostra diante daquilo que está acontecendo, daquilo que aconteceu, ou você toma um rumo diferente para a tua vida. Quando Davi soube da perda da criança, sabe o que Davi fez? Diz o texto: Davi se levantou. Se levantar aqui não é simplesmente sair do chão. Se levantar aqui não é deixar o pó. Se levantar aqui é reação, é reagir. Deus me colocou aqui nessa manhã, nessa tarde que se inicia, para dizer para você: reage. Para dizer para a tua casa: reage. Para dizer para a tua família: reage. Para dizer para você no casamento: reage. Para dizer para você reagir. Essas perdas, ou esta perda não pode te parar. Você precisa se levantar. E não é amanhã, não é fazer um propósito daqui a algum tempo, é hoje, é agora. Quando Davi soube da notícia da morte da criança, ele se levantou. Deus manda você se levantar. Deus manda você reagir. O mundo ao seu redor está achando que você vai ficar da forma que você se encontra. Os anciãos da casa de Davi acharam que Davi ia ficar daquela forma, ia ficar ainda mais triste, ia ficar ainda mais arrasado. Só que Davi, como disse a princípio, entendeu que ele não podia mudar, que não estava nas mãos dele mudar aquilo. E que se Deus já havia feito naqueles dias que ele esteve buscando, orando, consagrando a Deus, e Deus não mudou, é porque Deus não queria que a criança ficasse viva. Aceitar o que Deus tem para nós dói, mas se nós aceitarmos, nós teremos forças para dar continuidade à nossa caminhada. Os que estavam ao redor de Davi acharam que Davi ia ficar prostrado. Mas Davi se levantou. É tempo de dar resposta para muita gente que acha que você vai ficar prostrado, prostrada. É tempo de dar resposta para muita gente que quer ver você no chão, que você não nasceu para ficar no chão, que você vai se levantar. Perdas machucam, perdas dói, perdas nos fazem sangrar. Mas é o tempo de provar para o diabo que Deus está contigo, que você vai se levantar. Ele se levanta, ou seja, ele está reagindo. Segundo, se levanta, e o texto diz, seja lendo comigo, se lavou, tomou um banho. Aqui representa uma transição. Davi estava no chão, Davi estava sujo, Davi estava imundo já há dias, por conta da tristeza da criança que estava doente, jejuando, sem comer direito, consagrando a sua vida. Aqui agora, que nós lemos, é uma transição. Davi vai deixar aquele ambiente onde ele estava, o chão que ele se encontrava, e vai tomar um banho. É como se Davi estivesse dizendo para quem quisesse tomar nota, conhecimento e saber: agora o ambiente é outro. Agora o ambiente é completamente diferente daquele em que eu me encontrava. Agora eu vou entrar em uma atmosfera diferente. Agora eu vou entrar em uma outra atmosfera, e para isso eu preciso tomar um banho. Porque nessa outra atmosfera, nesse outro ambiente que Davi vai entrar, ele não pode entrar de qualquer maneira.
Neste outro ambiente que Davi vai entrar, ele não pode entrar da forma que ele se encontra. Não. E aqui não se trata de uma aparência, se trata de postura diferente. Se trata de não continuar lamentando-se ou estar lamentando-se por aquilo que passou, por aquilo que aconteceu. Minutos atrás, Davi estava no chão. Minutos atrás, Davi estava sujo. Agora ele está tomando um banho. É como se ele estivesse dizendo: o que passou, passou. Agora eu vou entrar numa outra atmosfera, uma atmosfera diferente. Naquilo que Deus tem para a minha vida. Tome um banho hoje. Tome um banho de graça. Tome um banho hoje, tome um banho do sangue do Cordeiro, tome um banho hoje, para você se limpar desses vestígios, sujeiras do passado. Tome, faça como Davi, mude, transforme-se para o novo ambiente que você vai entrar. Talvez o link caia porque eu estou vendo aqui e me parece que a internet está oscilando, viu? Então, se travar aí é porque a internet está oscilando, tá bom? Repito, se travar aí é porque a internet está oscilando, tá? Ok? Vamos lá. Então, Davi tomou um banho, se lavou. Terceira coisa, Davi se ungiu. O que Davi está fazendo aqui? A unção, o termo ungiu-se, ou se ungiu, identifica que Davi, ele está retomando uma posição que ele nunca deveria ter deixado. A posição de ungido, a posição de alguém que tem óleo de Deus sobre a cabeça, a unção de Deus sobre a vida. Pastor, como é que eu faço para poder vencer, superar esta perda? Você precisa desta unção na tua vida, você precisa da presença de Deus na tua vida. Aleluia! Eu já vi gente com muita coisa na vida que não consegue superar a perda de alguém. A perda de um filho, de uma filha, de alguém da família. Eu já vi gente com uma situação favorável na vida ficar em depressão, caída, mesmo tendo muitos recursos, mas os recursos não são o bastante para que ele possa se levantar. E eu já vi gente sem recursos que perdeu muita coisa, que perdeu filhos, um filho, ou perdeu mais gente na família, e que no dia seguinte estava de pé na batalha. Por quê? É a presença de Deus na vida. É a unção de Deus presente na vida desta pessoa, e esta unção nos levanta em tempos difíceis. Essa unção nos coloca de pé em tempos de dificuldade. Há uma proposta de Deus para a tua vida aqui, nesse dia, e a proposta é essa: que você possa se ungir, que você possa se revestir da presença dEle. Aleluia! Desta unção que Deus tem para a tua vida. Não aceite menos do que a presença dEle sobre você. Davi se ungiu. Se você quer superar esta perda, se você quer superar aquilo que você perdeu, você precisa desta presença na tua vida. Davi se ungiu. O texto diz: ele se unge, agora ele muda de vestes, vestimentas novas. Agora é vestimentas de adoração, é vestimentas de alegria. Antes de Davi trocar as vestes por fora, Davi trocou o que estava dentro. O problema é que tem muita gente que só troca por fora.
mas não troca o que está dentro. Antes de Davi se despir daquelas vestimentas sujas do chão, tomar um banho, se ungir e colocar vestimentas novas, ele teve que se despir internamente. Tem gente que não consegue se vestir com vestimentas de louvor, de adoração, de alegria, de salvação, porque ainda não se despiu daquilo que está dentro. Dentro do coração tem rancor, amarguras, angústias. No coração ele está cheio de ódio. O ódio tomou conta do coração. Ele não consegue se despir internamente, interinamente. Davi, antes de mudar as vestimentas de fora, externas, exteriores, ele mudou o que estava dentro dele. E aqui está a maior mudança. Não é simplesmente a mudança de veste, mas é a mudança do seu eu, do seu interior. Porque Davi, para poder mudar de vestimenta, ele teve que mudar o que estava dentro dele. Quem sabe ele teve que mudar algo que ele estava pensando a respeito de Deus. Quem sabe ele teve que mudar um pensamento que ele tinha com respeito aos fatos ocorridos. Davi teve que transpor a dor interna, teve que transpor o fato do próprio Deus ter ferido o filho dele. Antes de mudarmos por fora, temos que mudar por dentro. Antes de trocarmos as vestimentas externas, temos que trocar as vestimentas internas. Deus está te convidando a você se despir hoje. Que você possa se despir daquilo que internamente está cobrindo o seu coração, vestindo o teu coração, adornando o seu coração, sentimentos terríveis como rancor, angústia, ódio. Troca as vestes hoje, muda de vestes hoje. Aleluia. O texto diz: mudou de vestes e entrou na casa do Senhor. Você não pode hoje ir para a igreja porque os cultos presenciais ainda estão suspensos. Mas a casa do Senhor hoje pode ser a tua casa. O ambiente que você realiza o teu culto, às vezes no cantinho do teu quarto. Meu irmão, você quer superar essa perda? Você precisa entrar na presença de Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Faça de um cantinho da tua casa a casa do Senhor. Faça da tua casa a casa de Deus. Aleluia. O texto diz que ele entrou na casa do Senhor e adorou. Quantas pessoas você conhece na vida que tem uma perda, mas abre a boca para adorar? Quantas pessoas você conhece na vida que sofreu com a perda de alguém, ou está sofrendo algum tipo de perda e consegue adorar? Aqui está um exemplo, aqui está um memorial que nós devemos levantar. A atitude de Davi, filho morto, mas ele está indo para a casa do Senhor, ele está adorando a Deus. Eu não sei por quais razões, quais são as suas motivações em poder adorar a Deus. Quais têm sido? Que tem muita gente que só consegue adorar a Deus quando as circunstâncias vão bem, quando tudo vai bem. Tem muita gente que só adora a Deus quando aquilo que ele precisa é correspondido. Tem gente que só adora a Deus quando o amor é correspondido. Enquanto as portas estão abertas, enquanto os projetos estão de pé. Mas na hora em que a vontade de Deus, que é soberana, surge, que alguém perde alguma coisa, quando você começa a perder, a motivação também acaba.
a motivação vai embora. Perder mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa estrutura. Mas se você buscar forças em Deus e adorar em meio a essas perdas, você será fortalecido bastante para não parar. É adorar quando as coisas não vão bem. É adorar quando você chega em casa e abre a porta da geladeira e o que você queria que estivesse lá dentro não está. Abre a porta do armário às vezes e aquilo que você queria não está lá dentro. E talvez você me ouve, você me assiste e diga assim consigo mesmo: para o pastor é fácil falar. Eu não estou aqui transmitindo atestado de hipócrita para ninguém. Eu sei o que é padecer necessidade. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é abrir um armário, uma geladeira e não ter o que eu queria lá dentro. Eu sei o que é padecer em nome do Senhor. Eu sei o que é padecer necessidade. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é encarar um filho, ou melhor, no meu caso, uma filha, pedindo-me alguma coisa e não ter para dar para ela. Eu sei o que é isso, meu irmão. Eu não estou aqui transmitindo para você atestado de hipócrita. Eu estou aqui lhe dizendo, te afirmando que vale a pena você adorar, e adorando você terá forças suficientes para vencer essa perda. Adoração é uma questão de sobrevivência. Se você não adorar, você não tem forças. A tua adoração atrai a atenção de Deus. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Davi, talvez, humanamente falando, teria motivos. Humanamente falando, Davi, como um pai, poderia estar se lamentando, se entristecendo, talvez na sua fraqueza humana. Davi poderia estar falando alguma coisa com relação ao que está acontecendo. Sabe o que Davi está fazendo? Está adorando. Você imagina Deus no céu, aborrecido com um pecador na terra, no caso de Davi, porque cometeu um adultério, e Deus agora sentado no alto e sublime trono. Deus está nesse momento vendo Davi com seu filho morto, que ele feriu, entrando na sua casa e adorando a ele. Oh, Ramai, Ashuia. Pensa num Deus assentado no trono, talvez esperando, talvez não, porque Deus ele sabe todas as coisas, sabe o antes, durante e o depois, mas fazendo uma conjectura aqui, Deus aborrecido, se fôssemos nós, esperaríamos de Davi uma palavra de desânimo, uma palavra talvez de blasfêmia. Deus está sentado no seu trono e agora Davi entra na sua casa e não entra para reclamar, não entra para murmurar, não entra para falar contra Deus, não entra para poder explodir na presença de Deus, não. Davi se prostra. Davi se prostra para poder adorar a Deus. Pensa num Deus do céu, pensa em Deus agora, sendo atraído por aquela adoração. Não está dentro do texto o que Davi verbalizou, o que ele falou, mas eu posso imaginar. Em um dos salmos que ele compôs, que ele escreveu, ele disse: eu não tenho outro bem além de ti. Oramachuia. Aleluia. Se Deus pudesse ser surpreendido de alguma maneira, eu diria que este evento aqui seria o evento em que Deus seria surpreendido. Se Deus pudesse de alguma forma ser cativado, eu diria que esse momento aqui é o momento que Deus seria ou foi cativado. O Rabacalabachuia. Qual é a tua reação, a tua resposta quando você perde alguma coisa? A mensagem mais forte, mais contundente, mais abrangente, mais profunda, mais larga, mais extensa, mais alta, que fica para todos nós é esta: quando você perder, se lembre que Deus é digno da tua adoração.
Deus deu, Deus tomou. Isso dói, a gente sabe o quanto é difícil. E eu estou falando para alguém nesse momento que está passando por um momento muito terrível, um momento muito triste da sua vida, que perdeu alguém que tanto amava. E essa mensagem é para você: essa perda não pode te parar. Por mais que ela te machuque, por mais que ela doa, por mais que você esteja ferido, sangrando, você não pode parar por conta dessa perda. A perda é difícil, a perda nos faz sangrar, a perda nos faz irmos para o pó, como foi Davi, para o chão. Mas entenda que o propósito é maior do que a perda. Você precisa entender e, portanto, aceitar, abraçar o propósito que Deus tem para a tua vida. O propósito é maior. O fato de você estar vivo, o fato de você estar respirando, significa que o propósito que Deus tem para a tua vida é infinitamente maior do que a perda que você está sofrendo. Então, se você está sofrendo, está passando por algum processo terrível, isso aqui é para você, meu irmão. É tempo de você se levantar, é tempo de você mudar a atmosfera que está ao seu redor. Coloca um louvor aí, meu irmão. Liga o rádio, ou vai no celular mesmo, coloca um fone no ouvido, vai ouvir um louvor para poder te levantar, para te edificar. Desliga a televisão. Tome posse da presença de Deus para a tua vida, da unção que Deus tem para você. Faça da tua casa a casa do Senhor. Adore a Deus acima dessas circunstâncias, dessas perdas. Vale a pena. O propósito é maior do que a perda. Se você está respirando, sobreviveu a tudo isso que você está passando, é porque o propósito é muito maior. E você precisa entender isso. Você precisa aceitar isso. Por que Deus não te levou? Por que Deus não me leva? Não levou a mim ao invés de Ele ter levado o outro? Por que Deus não levou eu e não ela e não ele? É porque Deus tem um propósito a cumprir na tua vida ainda. E a Bíblia diz assim: nenhum dos seus propósitos, pensamentos, projetos podem ser impedidos. Eu declaro sobre você essa tarde, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro sobre você essa tarde que o propósito é maior do que a perda. Eu declaro sobre você nessa tarde, sobre a tua vida, sobre a tua existência, que aquilo que Deus tem para você é infinitamente maior do que a dor que você está sentindo agora, do que a dor da perda que você está respirando agora. É maior. E não me pergunte como, a maneira. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Às vezes Deus tem algumas formas e maneiras de nos atrair para a vontade dEle, para o centro do seu querer, que às vezes nos deixa machucados, feridos, agoniados. Mas Deus sempre sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para você. Eu estou sentindo Deus nessa palavra aqui, estou sentindo Deus nessa pregação. Já estou terminando. A Bíblia diz que depois que ele vai para a casa de Deus, depois que ele adora a Deus, ele vai então consolar Betseba. Depois de um tempo, nasce um outro filho. Depois de um tempo, nasce um outro filho. E o texto chama de Salomão. Provável que cai de novo a internet, vou finalizar por aqui. Eu profetizo, Salomão está vindo para a tua vida. O amado do Senhor, Salomão, ele está vindo para você. Está surgindo para a tua vida algo novo.
O que foi embora, o que perdeu, passou. Mas está chegando o que vai mudar a tua história. Está chegando aquilo que Deus tem para a tua vida. E sabe o que eu aprendo aqui? É que Davi adorou quando perdeu. E agora Deus dá a Davi um outro filho. Quando você adora em meio às perdas, você atrai a atenção de Deus. E lá na frente, você vai ver o resultado de tudo isso. Lá na frente, você verá o resultado da tua adoração. Existem situações que você está vivendo agora, passando agora, e não está abrindo mão de estar na presença de Deus, cujos resultados disso ainda não vieram, mas eles vão chegar. O resultado da tua adoração hoje talvez não surja daqui a uma semana, mas com certeza o resultado da tua adoração vai chegar. Deus está preparando o teu G de Dias. Deus está preparando o teu Salomão. Aleluia. Deus está preparando aquele que vai alegrar, ou aquilo que vai alegrar o ambiente dentro da tua casa. Acredite, o Salomão vai chegar. E quando o Salomão chega, Davi pega a criança, com medo de Deus não ter aceito a criança, ele leva a criança até Natã. Natã pega a criança, levanta a criança e diz: G de Dias, amado do Senhor. E o texto diz que Deus amou aquela criança. Observou? Davi conseguiu transpor essa perda, reagindo, tomando uma posição, primeiro aceitando, depois reagindo, mudando a esfera ao seu redor, a atmosfera, com a presença de Deus, enfim. E agora Deus ama a criança que nasce do relacionamento de Davi e Betseba. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa em Cristo, em Deus, provar tudo que Deus tem para a tua vida. Que essa perda não te pare, que essa perda não possa amarrar os teus pés nem as tuas mãos. Que essa perda não te constranja ao ponto de você não poder sair de casa, não poder fazer o que você fazia. Que essa perda não venha amarrar os teus pés e a tua caminhada. Essa perda não pode te parar. Continue, você é campeão, você é campeã, no nome de Jesus.